Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 7, no versículo 6. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade, agradecemos os irmãos, ao pastor, o presidente, por ter aberto este espaço, este momento, para que este assunto tão relevante venha à tona através da palavra de Deus. Ezequiel capítulo 7, versículo 6. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vamos ler juntos? Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Bem, nós queremos abordar algumas questões relacionadas à escatologia bíblica. Lembrando aos irmãos que a escatologia bíblica, ou a nossa crença acerca da vinda de Jesus, está contida em nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Recentemente foi publicado a nossa declaração de fé, e um dos capítulos da nossa declaração de fé fala sobre a segunda vinda de Cristo. Como é que a Assembleia de Deus ela crê em relação aos últimos acontecimentos na Terra? Então nós temos um capítulo que fala sobre o arrebatamento, o tribunal, a grande tribulação, a manifestação do anticristo, a vinda de Cristo em glória, o milênio, enfim. Isso quer dizer que aqui está a nossa crença oficial. Aquilo que a Assembleia de Deus crê, aquilo que a Assembleia de Deus professa e aquilo que a Assembleia de Deus ela procura vivenciar. Então faz parte este assunto da nossa declaração de fé. Primeiramente, nós queremos definir o que é escatologia. Primeiramente, nós vamos definir o que é escatologia. Depois nós vamos mostrar a importância da escatologia. Depois nós vamos mostrar quais são as bases da escatologia bíblica. E vamos também falar sobre por que este assunto traz tantas dúvidas e confusão. É claro que este assunto é muito vasto, é impossível num tempo como esse você abordar todas as questões. Existem pessoas que têm medo deste assunto, conforme o pastor disse. É o que nós poderíamos chamar de escatofobia. Tem pessoas que têm pavor mórbido de se estudar, discutir ou pregar a doutrina das últimas coisas. Essa pessoa então tem escatofobia. Eu já ouvi falar de pessoas que não lê o Apocalipse sozinho. Se não tiver alguém perto, ele tem medo até de ler o livro do Apocalipse sozinho. Ele tem escatofobia. Tem outros que partem para o outro extremo, tem escatomania. É o interesse desmedido pelas últimas coisas. Pode estar ou não centrado nas profecias bíblicas. Tem pessoas, por exemplo, que vivem estudando as profecias de Nostradamus. Existem cineastas, por exemplo, que também são muito dados a essa temática. Portanto, eles têm escatomania. Tem pessoas que em tudo, às vezes tem até uma paranoia em relação a isso. Então, para não termos escatofobia e não termos escatomania, nós precisamos então ter uma visão bíblica deste assunto. O que é que a Bíblia nos ensina? O que a Bíblia aborda sobre este assunto? Primeiramente, vamos definir o que é escatologia. O primeiro passo é nós definirmos. Se nós não definirmos, nós não podemos ter uma compreensão. Muitas doutrinas bíblicas elas são incompreendidas porque não são bem definidas. O que é escatologia? Vamos entender o que significa a expressão escatologia. A palavra escatologia é formada por dois vocábulos da língua grega. A língua grega foi a língua que foi escrita no Novo Testamento. Nós temos que recorrer a ela porque o Espírito Santo, quando inspirou os escritores bíblicos, ele inspirou para escrever o Novo Testamento em grego. O grego é uma língua muito mais expressiva do que a nossa língua portuguesa. A nossa língua portuguesa, diante da língua original do Novo Testamento, ela se torna pobre.
ela não tem tanta expressividade. É por isso que nós precisamos recorrer, e esse termo escatologia vem, portanto, da língua grega, é formada por dois vocábulos na língua grega, escatos e a palavra logia. O que quer dizer a palavra escatos? A palavra escatos, ela quer dizer último, ao pé da letra quer dizer último, literalmente quer dizer último. Então, normalmente no Novo Testamento, quando aparece a expressão último, lá no original é a palavra escatos. Essa palavra que é traduzida por último, ela aparece no Novo Testamento, ela aparece em relação a dois elementos. Ela aparece em relação ao espaço e ela aparece em relação ao tempo. Por exemplo, dê uma olhadinha na sua Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8. Aí em Atos capítulo 1, versículo 8, nós temos um momento em que a palavra aparece em relação ao lugar. Atos 1:8, que alguns conhecem até de cor, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. A expressão confins da terra no original é escatos, ou seja, a palavra última aí, escatos, ela aparece com o sentido de extremidade, último limite. Jesus disse então que deveriam ser testemunhas, os discípulos deveriam ser testemunha até os últimos limites da terra, ou seja, até as extremidades da terra. E a versão corrigida traduziu então até os confins da terra. O termo original, portanto, é escatos, quer dizer último. É último no sentido de depois daí não tem mais nada geograficamente. É o limite, é a fronteira, é o extremo territorial. É essa a ideia. Ou seja, a palavra aqui ela aparece no sentido de lugar, mas a palavra também aparece no sentido de tempo. A palavra escatos ela aparece na Bíblia também no sentido de tempo, quando se refere, por exemplo, a pessoas. A Bíblia fala sobre, Jesus disse: eu sou o primeiro e o último. E a palavra último aparece em vários outros momentos do Novo Testamento. É último no sentido de não tem outro depois. Dá a ideia de série, e depois deste elemento não tem algo mais. Ele é o último. Uma pessoa, quando está na fila, está lá atrás, nós dizemos: fulano é o último. Quando nós dizemos que fulano é o último, nós queremos dizer, depois dessa pessoa não tem mais ninguém. Ele é o último. Ele é o último da fila. Então a palavra aparece no sentido tanto de espaço, quanto no sentido também de tempo. Tempo no sentido também de últimos momentos. Filhinhos, é já a última hora. Então a palavra escatos, ela quer dizer último. E a palavra logia, ela vem da palavra logos, e quer dizer discurso racional. Então escatologia é formada por dois vocábulos: escatos, que quer dizer último, e logia, que quer dizer discurso racional. É a palavra logos, que quer dizer fala, mas não é qualquer fala, é fala no sentido de discurso racional, discurso que se está empenhando a mente, discurso lógico, discurso ordenado. Não é qualquer discurso, é um discurso cuja fala está bem organizada, bem ordenada, bem lógica. Por isso o nome logia. Então escatologia é formado por esses dois vocábulos. Ou seja, nós podemos então dizer que escatologia é o estudo sistemático e lógico acerca das doutrinas concernentes às últimas coisas. É o estudo sobre os últimos eventos na Terra, conforme a Bíblia. Vou lembrar que sempre devemos utilizar a expressão bíblica, porque outras religiões têm a sua escatologia. Então o que nós estudamos é a escatologia bíblica. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm a sua escatologia. Os muçulmanos, eles têm uma visão de paraíso em que as pessoas, os homens, as pessoas vão ficar rodeados de virgens. É por isso que tem constantemente homens bombas, porque se acredita que se morrer numa jihad, numa guerra santa, vai direto para o paraíso.
E o paraíso, na visão muçulmana, é uma visão de sensualidade, onde vai ficar rodeado de virgens, por exemplo. Ou seja, a visão que eles têm, então, do paraíso é a escatologia muçulmana. Da mesma forma, os budistas também têm a sua escatologia. Os budistas acreditam que as pessoas vão entrar no estado de nirvana. De vez em quando você vê algumas pessoas com camisetas escrito nirvana. Eles entendem que as pessoas vão evoluindo até chegar no estado do nirvana. É a salvação para o budismo. Ou seja, no budismo não é um elemento externo que salva, é a pessoa que salva a si mesmo. Quanto mais a pessoa se aperfeiçoa, se desenvolve através de boas obras, de boas práticas, ela pode chegar ao estado do nirvana. Este é o sonho de todo budista, é chegar ao estado do nirvana. Ou seja, essa é a escatologia budista. Cada religião pode ter a sua escatologia. Por isso que quando nós falamos da escatologia, nós dizemos escatologia bíblica, ou seja, a doutrina das últimas coisas conforme nos é ensinada na Bíblia, conforme nos é ensinada pela revelação das Escrituras. Essa é a definição, portanto, de escatologia. Qual a importância de escatologia? Estudar este assunto é muito relevante. Primeiro, porque é revelador. É revelador. Nós, quando lemos a Bíblia, as Escrituras acerca da escatologia bíblica, os últimos eventos são revelados para nós. É, portanto, reveladora. É também confortadora. Quando nós estudamos a escatologia bíblica, a nossa esperança ela é renovada. A nossa esperança é alimentada. A escatologia bíblica ela alimenta a nossa esperança, ela renova a nossa esperança, porque à medida que nós estudamos a escatologia bíblica, nós ficamos mais conscientes de que Deus está no controle de todas as coisas, e todas as coisas caminham para os fins para os quais fora determinado e estabelecido por Deus, que vai culminar com a vinda do Senhor Jesus e o estabelecimento do seu reino eterno. Portanto, a importância da escatologia bíblica, ela é reveladora, ela é confortadora, ela alimenta a esperança. Agora, quais são as bases da escatologia bíblica? Quais são as bases da escatologia bíblica? A escatologia bíblica não é solta. Nós não falamos aqui algo que simplesmente vem à nossa mente. A escatologia bíblica ela é importante, ela é relevante porque ela é extraída das Escrituras. E aí nós temos que entender alguns pontos relevantes, que é a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Deus, ele, ao longo da Bíblia, ele se revela. É a palavra apocalipse na língua grega, revelação. A palavra apocalipse, ela quer dizer, é como tirasse o véu, tirasse o pano, alguma coisa que está oculta e de repente tirasse o véu e se tornasse clara. Apocalipse, na língua grega, quer dizer revelação. Deus, ele se revela. Deus, ele se revela. Aliás, nós só podemos conhecer Deus porque Deus tomou a iniciativa de se revelar a nós. Nós não teríamos condições de conhecer a Deus se Deus não tivesse tomado a iniciativa de se revelar a Deus. É uma das coisas mais extraordinárias da Bíblia, é a revelação de Deus. Deus se revela a nós. Quando nós falamos que Deus se revela, Deus revela pelo menos duas coisas. Deus revela a sua pessoa e Deus revela os seus propósitos. Deus revela a sua pessoa, a pessoa de Deus. Deus é um ser pessoal e ele é revelado através das Escrituras. Como é que Deus se revela através das páginas das Escrituras? Como é que Deus se revela através das páginas da Bíblia? Uma das formas de Deus se revelar através das páginas da Bíblia é através dos seus atributos. Os atributos é uma forma de revelação de Deus. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que, num certo sentido, Deus comunica às suas criaturas. Atributos incomunicáveis são aqueles que estão exclusivos de Deus. Deus não comunica a ninguém. São esses atributos incomunicáveis que faz Deus ser de fato Deus. Os elementos que nos distanciam do Criador, é exatamente os atributos incomunicáveis. Portanto, através dos atributos de Deus, Deus se revela. E quando falamos dos atributos, nós temos vários atributos de Deus.
Deus tem a onipotência, a onipresença, enfim, são vários atributos de Deus, mas nós queremos destacar inicialmente que está relacionado à escatologia, à onisciência de Deus. A onisciência de Deus. Deus, Ele é o ser perfeito. A onisciência de Deus está relacionada ao conhecimento que Deus tem das coisas. Por que a escatologia bíblica ela é plenamente confiável? Porque quem revelou foi o próprio Deus, através das Escrituras. Deus ele conhece as coisas. Deus ele tem conhecimento das coisas. E quando eu falo que Deus tem conhecimento das coisas, eu quero dizer que o conhecimento de Deus ele é diferente do nosso. O conhecimento de Deus ele é um conhecimento diferente do nosso. A natureza do conhecimento de Deus é diferente do nosso. Por exemplo, Deus, quando conhece as coisas, Deus conhece de forma arquétipa. Quer dizer isso? Quer dizer que Deus conhece as coisas em sua ideia interior antes de existir. Nós só conhecemos as coisas quando as coisas passam a existir. Deus conhece as coisas antes das coisas existir, em sua forma arquétipa. Ou seja, isso é uma forma do conhecimento de Deus. Deus conhece as coisas de forma intuitiva, imediata. Deus conhece as coisas de forma simultânea. Nós, humanos, nós conhecemos as coisas por partes. Nós não conhecemos as coisas na totalidade. Para mim conhecer este copo, esta água, eu não conheço num relance, num olhar eu não conheço todas as propriedades que aqui estão. Isso não acontece com Deus. O conhecimento que nós humanos temos é um conhecimento por etapas, é um conhecimento sucessivo. Nós precisamos conhecer uma coisa, para depois conhecer outra, para depois conhecer outra. Nós conhecemos por partes. Deus, isso não acontece. Deus não precisa conhecer uma coisa para depois conhecer outra. Deus não estabelece relações para conhecer. Isso significa o quê? Isso significa que o conhecimento de Deus é simultâneo. Quando Deus conhece uma coisa, num relance, num olhar, Deus já vê todas as propriedades, todas as coisas ao mesmo tempo. Ou seja, o conhecimento de Deus ele é simultâneo. Deus vê as coisas em sua totalidade. Deus não vê as coisas de forma fragmentada. O conhecimento de Deus também é completo. Deus, quando conhece uma coisa, Deus conhece de forma completa. Todos os elementos daquele objeto, Deus conhece de forma completa. Isso quer dizer que Deus conhece as coisas de forma diferente de nós. A natureza do conhecimento de Deus é diferente da natureza do conhecimento humano. E aí entra um outro elemento, que é a abrangência do conhecimento de Deus. Deus, além de conhecer diferente de nós, Deus conhece de forma mais abrangente do que nós. Aí que entra um atributo de Deus chamado onisciência. Deus, Ele conhece as coisas através da sua onisciência. A palavra onisciência é formada por dois vocábulos do latim, onis e ciência, que quer dizer todo conhecimento. Onis quer dizer todo, ciência quer dizer conhecimento. Isso quer dizer que Deus tem todo o conhecimento. Deus conhece todas as coisas. Deus é, portanto, onisciente. E quando eu falo que Deus conhece todas as coisas, sabe o que eu quero dizer? Eu quero dizer que Deus conhece a origem das coisas, a natureza das coisas e o propósito das coisas. Isto é, a onisciência de Deus tão revelado nas Escrituras. No Salmo 139, para onde me fugirei do teu Espírito? A onisciência de Deus, a abrangência da onisciência de Deus. E sabe o que isso significa? Isso significa que Deus é um ser perfeito. Isso significa que Deus é um ser infinito. Isso quer dizer que Deus é um ser eterno. E tudo isto que eu falei quer dizer que Deus é um ser soberano, um ser que sabe tudo, um ser que conhece tudo, um ser que pode tudo. Este ser só pode ser soberano. Este ser só pode ser perfeito. Este ser só pode ser Deus. Deus, portanto, Ele é soberano. Glória ao nome do Senhor.
O que nós queremos dizer então com isto? Sabe o que nós queremos dizer? Nós queremos dizer que as Escrituras são plenamente confiáveis, porque o Deus que conhece o futuro antes de acontecer, deixou revelado para nós nas Escrituras. Aqui se fundamenta a escatologia bíblica. Aqui se fundamenta a escatologia bíblica. Veja como que nós somos limitados. Nós conhecemos as coisas, mas conhecemos bem limitado. Eu conheço o passado, mas o conhecimento que eu tenho do passado é através da minha memória. Através da minha memória, as muitas coisas vão embora. O conhecimento que eu tenho do passado nem sempre é perfeito. Eu utilizo a memória. Então, eu vivo na dimensão do passado através da memória. Eu vivo na dimensão do presente através da percepção. Eu passo a ver as coisas, eu percebo, eu observo. Como é que eu conheço o futuro? O ser humano conhece o futuro. O ser humano só conhece o futuro pela imaginação. Ele imagina: daqui a 10 anos eu vou estar casado, daqui a 15 anos eu vou estar com filho, daqui a tantos anos vai acontecer isso, daqui a tantos anos eu já concluí a faculdade. Ele está imaginando, mas ele não pode afirmar isso. Por quê? Porque ele conhece o futuro, ele vive no futuro é pela imaginação. Olha como que o ser humano é limitado. O ser humano visita o passado pela memória. O ser humano vive no presente através da percepção. O ser humano visita o futuro através da imaginação. Com Deus isso não acontece. Com Deus o passado e o futuro se tornam no eterno presente, porque Deus é soberano, porque Deus é Senhor. Olha a diferença. Olha como que Deus é diferente de nós. É isso que faz de Deus, Deus. É isso que faz de Deus um ser diferente de nós. Glória ao nome do Senhor. Isso tudo quer dizer então que Deus, sendo este ser perfeito, Deus sendo este ser infinito, eterno, soberano, Deus inspirou as Escrituras de forma inerrante e infalível. Você pode segurar a Bíblia e ter a inteira certeza que você está segurando um livro que foi inspirado por Deus. E Deus, quando inspirou os escritores da Bíblia, Deus não cuidou apenas do processo da inspiração, Deus cuidou também de que ela fosse isenta de erros ao longo de transmissão, a transmissão da palavra de Deus. Isso quer dizer então, os possíveis erros que possam existir são pequenas falhas relacionadas à tradução, mas Deus, quando inspirou os escritores bíblicos, o Espírito Santo atuou nos escritores da Bíblia, de forma que eles puderam receber a revelação, e Deus cuidou para que essa revelação fosse recebida de forma plena, de forma perfeita e de forma isenta de erros, de forma que a Bíblia, as Escrituras, ela é a infalível, a inerrante palavra de Deus. Isto tudo quer dizer o quê? Isto tudo quer dizer que a base da escatologia bíblica é as Escrituras, é a palavra de Deus. Isso então nos leva a um outro ponto. Por que existe então tantas dúvidas e confusão acerca deste assunto? É bom lembrar que as doutrinas da Bíblia elas estão divididas em 3 grupos. Nós temos a doutrina relacionada à vida cristã, doutrina relacionada à vida cristã, doutrina relacionada à salvação, em primeiro lugar a salvação, depois vida cristã. E nós temos em terceiro lugar as doutrinas relacionadas ao futuro. São as de mais difíceis estudo, exatamente a escatologia. Por que acontecem dificuldades neste assunto? Eu vou enumerar as razões pelas quais existem dificuldades no estudo da escatologia. Primeiro, por falta da afinidade do crente com o Espírito Santo. 1 Coríntios 2,14, a Bíblia fala sobre a profundidade de Deus, e a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo penetra na profundidade de Deus. Quanto mais afinidade nós tivermos com o Espírito Santo, mais afinidade nós tivermos com o Espírito Santo, melhor nós podemos compreender as Escrituras, porque o Espírito Santo inspirou os escritores da Bíblia. O Espírito Santo, ele trabalha em nossa vida para nós interpretarmos o texto bíblico e nos tornarmos receptíveis ao texto bíblico e aplicarmos o texto bíblico à nossa vida. Portanto, precisamos do Espírito Santo. Em segundo lugar, muitos problemas relacionados a este assunto é por falsa aplicação do texto bíblico. Falsa aplicação do texto bíblico.
Tem coisas na Bíblia que Deus falou, tem coisas na Bíblia que Deus falou para a igreja, outras coisas estão relacionadas a Israel, outras coisas estão relacionadas aos gentios. Se eu pegar um texto que é para Israel e aplicar à igreja, posso ter problema? Se eu pegar um texto que é para a igreja e aplicar a um outro grupo, eu posso ter problema. Eu tenho que entender a quem é que Deus está se dirigindo esta mensagem. Ou seja, falsa aplicação do texto bíblico pode gerar confusão à escatologia. Outro elemento é o conhecimento bíblico desordenado. Tem pessoas que têm muito conhecimento, ou suposto conhecimento, mas o conhecimento dele é solto, o conhecimento dele é desordenado. Tem pessoas, por exemplo, que conhecem a Bíblia estatisticamente. Ele sabe quantos versículos, quantas palavras, quantas letras tem na Bíblia. É um conhecimento estatístico, que é bom. Particularmente não sou muito bom nesse conhecimento estatístico, mas tem pessoas que têm uma memória invejável para memorizar textos bíblicos. E conhecimento estatístico da Bíblia é importante, é bom, mas é necessário mais do que um conhecimento estatístico da Bíblia. Ou seja, algumas pessoas conhecem a Bíblia, mas conhecem de forma desordenada. Por quê? Porque não frequenta as reuniões de ensino, não frequenta a escola dominical, e ele, então, o conhecimento que ele tem na Bíblia é desordenado. É desordenado. Por isso nós devemos conhecer o todo da revelação bíblica. Uma certa pessoa, por exemplo, disse: olha, ele se pautava em fechar os olhos e dizer: o que Deus vai falar comigo agora eu vou fazer. Eu vou tirar 3 versículos. O que Deus me fala, 3 que é a Trindade. O primeiro versículo é o pai, fechou a Bíblia, e Judas foi e se informou. Ele disse: agora eu vou pegar, vou abrir o outro para dar uma confirmação. É o Filho, segunda pessoa da Trindade. Fechou os olhos e abriu de novo. Vai e faz o mesmo. Fechou, isso agora é o terceiro, para confirmar mesmo. Fechou, abriu, fechou os olhos e abriu a Bíblia. Quando abriu, estava escrito: o que tem de fazer, faz o depressa. E Judas foi e se enforcou. Vai e faz o mesmo. O que tem de fazer, faz o depressa. Veja, o pastor José Wellington contou uma certa feita que eles tinham ido a um determinado lugar para resolver um problema. E quando terminou já tarde, comissão de pastores, e aí ficou naquele impasse: vamos embora ou não vamos embora? Já é à noite. E uns disseram: melhor a gente ficar, essas estradas à noite não é muito bom. Outros: não, vamos embora, vamos dormir em casa. E ficou aquele negócio: um grupo queria ficar, outro grupo queria ir. Foi quando um disse: vamos ver um versículo aqui, para a gente ver o que a gente faz. Abriu a Bíblia: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Foi unânime a decisão: vamos ficar. Todo mundo decidiu a partir daquele momento. Foi unânime: vamos ficar, só vamos amanhã. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Conhecimento bíblico desordenado gera problemas em relação à escatologia. Conhecimento especulativo. Tem pessoas que querem conhecer a Bíblia só para dizer que conhecem. Tem pessoas que lêem a Bíblia para bater recorde. Bater recorde de leitura da Bíblia. Eu já li a Bíblia tantas vezes, mas às vezes não tem um versículo, ou não guarda um versículo, não vivencia um versículo. Conhecimento especulativo, só para debater, só para mostrar que sabe. Esse conhecimento especulativo gera dúvidas e confusão. No terreno da escatologia, nós devemos entrar realmente orando e pedindo que Deus nos ajude na interpretação da sua palavra. Outra razão é falsa ou ação de falsos ensinadores. Existem muitos falsos ensinadores por aí. Existem grupos que dizem que só 144 mil é que serão salvos. Os adventistas, eles acreditam no aniquilacionismo. Os adventistas acreditam que as pessoas não vão ficar sofrendo para sempre no inferno, mas elas vão deixar de existir em um determinado momento. Se chama-se aniquilacionismo. E por aí vai. Ou seja, ensinos falsos, ação de falsos ensinadores, que é uma ação maligna.
Satanás, ele atua em diversas frentes. Ele atua do lado de fora, mas ele tenta semear o falso ensino entre o seu povo. Por isso, gera muita confusão em relação a esse assunto. O outro elemento que eu quero destacar em relação à escatologia bíblica, nós estamos vendo que nós estamos considerando assuntos introdutórios, é a questão do método de interpretação da Bíblia, da profecia bíblica. Grande parte dos problemas que você vê, das diferenças que existem em relação a este assunto, é por causa do método de interpretação que essa pessoa ou este grupo ele está utilizando. E nós devemos atentar para isso, a questão do método de interpretação que se está utilizando. Por exemplo, existe o método alegórico. Tem pessoas que alegorizam tudo. Tudo que ele vê na Bíblia, ele diz: isso aqui não está dizendo isso aqui quer dizer isso. Isso é um terreno perigoso. Porque se a Bíblia tem tantas interpretações, tanto quanto são os seus leitores, então a Bíblia não tem uma interpretação objetiva. Isso é um terreno perigoso. Foi isso que aconteceu no período medieval. Pessoas então que alegorizavam tudo. A Bíblia então nesse caso, ela deixa de ser a Bíblia e passa a ser a mente do intérprete. Pessoas dizem: para mim esse versículo está dizendo isso, para você, para mim está dizendo isso, e para você. Então a Bíblia tem várias interpretações. Ou seja, nesse momento a Bíblia deixou de ser objetiva e passou a ser subjetiva. Eu estou falando da interpretação, eu estou falando da aplicação. A interpretação é objetiva. A Bíblia tem um objetivo, uma interpretação, e é essa interpretação que deve ser buscada. Agora, ela pode ter várias aplicações, que é outra coisa, aí é diferente. Portanto, método alegórico. Método alegórico é um dos métodos de interpretação. Nós devemos atentar para isso. Paulo usou a alegoria lá em Gálatas. Foi uma única vez que Paulo utilizou a alegoria lá em Gálatas. Mas nós devemos ter cuidado em relação a isso. Não estou querendo dizer que a Bíblia não tem símbolos, ela tem símbolos. Mas devemos atentar, e aí entra alguns elementos a ser observados, que eu vou falar daqui a pouco. Outro método é o método literal. O que é o método literal? O método literal é aquele método em que o texto está dizendo o que de fato está escrito. Isso é o método literal. Jesus usou este método de interpretação. Jesus, quando lia as Escrituras, quando lia na sinagoga, quando leu na sinagoga de Nazaré, Jesus leu o texto. Jesus utilizava o texto no sentido literal. Devemos atentar então para isso. Quando eu digo sentido literal, eu não estou querendo dizer que no texto não tem a linguagem figurada. Em alguns momentos pode ter. Como é que eu posso então saber? Uma das coisas que eu devo observar é o tipo de livro da Bíblia que eu estou lendo. Por exemplo, se eu ler um texto, um versículo, um livro poético, a possibilidade do texto ter uma linguagem figurada é maior. Lá em Provérbios 5 está escrito assim: bebe água da tua cisterna. Alguém pode ler aquilo e se morar na roça, alguém for pedir às vezes água para ele, não, pode abrir a Bíblia, você está aqui, ó. Bebe água da tua cisterna. Eu não posso te dar água não. Aqui é a minha cisterna, bebe a água da sua. Está lá em Provérbios. Só que aquele texto não quer dizer o que está escrito. Por que eu sei isso? Por causa do contexto. O contexto era um conselho para o jovem ter cuidado com o adultério. O texto ali, o contexto está falando para o jovem, para o homem casado ter cuidado com o adultério. E quando fala para ter cuidado com o adultério, em um determinado momento ele fala para se deleitar na vida conjugal. E quando fala para se deleitar na vida conjugal, ele então diz: bebe água da tua cisterna. Quer dizer, contente-se com a mulher que você tem. É o que o texto está dizendo. Bebe água da tua cisterna. Em Provérbios quer dizer, contente-se com a mulher que você tenha. Desfrute das venturas conjugais com a mulher que você tem. É isso que o texto quer dizer. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu for interpretar a Bíblia, eu tenho que atentar para isso. Se eu for para o livro de Salmos, Provérbios, um texto poético, a possibilidade de ter um texto figurado, uma linguagem figurada é maior.
Mas se eu for para unir um texto narrativo de Gênesis, por exemplo, um Atos dos Apóstolos ou as Epístolas, é menor. Por isso devemos atentar. O Apocalipse tem, e aí que está um terreno muito difícil, que é o livro do Apocalipse. Por isso que o livro do Apocalipse causa muita confusão, porque você tem que andar com muito cuidado. Tem momentos que é figurado, tem momentos que é literal, porque viviam num contexto de perseguição do Império Romano, aqueles cristãos do ano 96, e pelo fato de eles viverem num contexto de perseguições do Império Romano, Deus não revelou as coisas claramente. Deus teve que ser um pouco enigmático. Por isso que o Apocalipse traz algumas dificuldades de interpretação. Portanto, deve-se atentar para isso. E aí, tem um outro elemento, e aqui eu vou terminar, que é a questão da interpretação das profecias bíblicas. Interpretação de profecia. Interpretação de profecia é um outro elemento também que nós devemos atentar e ter cuidado. A interpretação de profecia bíblica. Quando eu falo de profecia, nós devemos observar alguns pontos para interpretar as profecias da Bíblia. Por exemplo, a questão da cronologia. Muitas vezes, quando o profeta recebia uma revelação, o profeta recebia a revelação, mas não ficava claro para ele a questão cronológica. O profeta Isaías, por exemplo, você tem vários textos no profeta Isaías, que o profeta Isaías está falando sobre a primeira vinda de Jesus, o Messias, a vinda messiânica, e de repente, sem avisar, ele dá um salto e começa a falar sobre o milênio, sobre o reino milenial. Às vezes num versículo só, ou no versículo seguinte isso acontece. Por isso deve-se observar o elemento cronológico, é o que se chama também de dupla referência. Deve-se observar também que algumas profecias da Bíblia são condicionais. Tem profecias que são condicionais, outras incondicionais. A profecia de Jonas, por exemplo, se o povo se arrependesse, não iria acontecer aquilo, mas se não se arrependesse, iria acontecer o juízo de Deus. A questão condicional e a questão incondicional. Devemos atentar também que em alguns momentos Deus se revelou, Deus falou através dos profetas, através de tipos no Antigo Testamento. Deus algumas vezes falou isso, ou seja, no Antigo Testamento, pessoas, acontecimentos, instituições, às vezes eram representativos. E isso na profecia algumas vezes aconteceu. Então devemos atentar também para isso. Devemos atentar também que há símbolos, não só tipos, como também símbolos. Deus muitas vezes falou no Antigo Testamento, falou para os profetas através de símbolos. Deus também falou através de parábolas. Aqui nós temos também o próprio Jesus utilizou parábolas para falar algumas profecias. Algumas profecias vieram em forma de parábolas. Deus revelou profecias através de parábolas. Deus revelou também profecias através de sonhos, de êxtase. E em alguns momentos aconteceu com os escritores da Bíblia. Por isso, quando for interpretar a profecia bíblica, deve-se observar isso. Deve-se observar estes elementos que eu acabei de citar. E uma das coisas que se deve observar é o todo da profecia. De que forma essa profecia ela se encaixa nos que os outros profetas falaram sobre este assunto. Por exemplo, se você for estudar sobre a vinda de Jesus, tem que se observar o que os outros profetas falaram sobre a vinda de Jesus. O profeta Zacarias falou, o profeta Isaías falou, enfim. São pontos a serem observados em relação à interpretação de profecias. Meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. São pontos introdutórios em relação à escatologia. Não apenas recordando o que nós falamos, porque muitas vezes alguns irmãos vêm ao culto, é importante que você anotou, se você anotou é importante, porque tem pessoas que às vezes vêm ao culto e depois falam, mas o culto foi bom. Mas irmão, como é que foi? E foi bom. Mas como é que foi mesmo? Conta para mim um pontinho aí do culto. E foi bom. Mas irmão, e foi bom. Então para não ficar aí, foi bom, os principais pontos que nós abordamos aqui, nós falamos sobre a definição de escatologia, nós falamos da importância de escatologia, nós falamos sobre as bases da escatologia, que é a revelação bíblica, nós falamos sobre as dúvidas e confusão em escatologia, e nós falamos também sobre alguma orientação em relação à interpretação das profecias bíblicas. Claro que são assuntos introdutórios. Que Deus nos abençoe. Os irmãos entenderam o que nós falamos? Vamos lá.
Que Deus nos abençoe. Assuntos introdutórios em relação à escatologia bíblica. Que Deus nos abençoe. Amém.